Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. E abra comigo as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. E nós vamos hoje refletir nos versículos 15 ao 24. Lucas, capítulo 14, versos 15 ao 24. A palavra de Deus assim nos diz: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, diz o versículo 22, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor me mandou e ainda há lugares. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez. A Tua palavra está diante de nós nesta noite, nestes últimos momentos deste ano, e nós suplicamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, para que nós possamos enxergar, possamos ouvir nítida e cristalinamente a Tua voz falando aos nossos corações. Assim nós te oramos e agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Alguns de vocês não está ainda familiarizado, mas a maioria sim. Este é o último sermão da minissérie de 3 exposições baseadas nesse capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, os participantes do reino. Aqui, nesses versículos que acabamos de ler, o evangelista Lucas está descrevendo a última cena no banquete a qual o Senhor Jesus havia sido convidado por um fariseu e, como nós já vimos, muito possivelmente com o intuito de ser pegado, apanhado em algum ensino ou em alguma atitude, de modo que ele pudesse ser acusado na lei ou principalmente na tradição dos judeus, dos fariseus. O nosso Senhor tinha acabado de dizer as seguintes palavras àquele anfitrião que o convidou. Ele disse: Quando der um banquete, não convide amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos, para não acontecer de te convidarem também, ou seja, de retribuírem a você essa bondade. Jesus disse: Convide pobres, aleijados, coxos e cegos, e você será bem-aventurado. A sua recompensa, disse o Senhor, você receberá na ressurreição dos justos. Versículos 12, 13 e 14. Então, o versículo 15, que nós acabamos de ler inicialmente, na leitura dessa noite, nós ouvimos o Evangelho nos dizer que, ao ouvir tais palavras, essas palavras que acabo de ler, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. O comentário desse convidado, ele revela que ele entendeu que o Senhor Jesus, quando disse essas palavras que agora acabei de ler, ele não estava se referindo necessariamente a reuniões sociais, a banquetes de casamentos. Não. Ele entende com a sua fala que Jesus está falando acerca do reino de Deus. A sua confissão, inclusive, revela o seu pensamento de modo um pouco mais profundo, porque esse convidado diz: Mas que felizes, bem-aventurados, macários são aqueles que participam, não dos banquetes humanos, dos banquetes promovidos nos reinos dos homens, mas do banquete do reino de Deus. Só que quando nós voltamos a 2 exposições e aquilo que já ouvimos, nós pensamos que o contexto aqui é um contexto de oposição dos fariseus. E é muito provável que esse convidado esteja, na verdade, não tendo um ato piedoso. Ele esteja, na verdade, censurando a Jesus, ou se referindo a si mesmo como um judeu, como um fariseu, como alguém que tem consciência, convicção de que vai estar no reino de Deus e por isso ele é bem-aventurado, ou ainda talvez a censura dele ao ensino do Senhor seja uma censura mais ampla. Ele esteja se referindo a todo Israel nacional, a todo aquele que é nascido em Israel. Talvez, muito provavelmente, a fala desse convidado é uma correção a esse ensino de Jesus, que é um ensino contracultural. É um ensino que vai de encontro àquilo que os fariseus ensinavam naquela época aos nacionalistas daquela nação.
Os fariseus entendiam que a ressurreição dos justos, lá no banquete do reino de Deus, por exemplo, era a maior bênção possível, era o ápice. Só que Jesus, através do seu evangelho, está ensinando que não. Os fariseus tinham uma convicção religiosa, nacionalista, que eles estariam com certeza no reino messiânico, no banquete promovido pelo próprio Deus e pelo seu pelo seu Messias. Os fariseus daquela época estavam, assim como este homem, muito possivelmente pegando as palavras presentes de Jesus e transferindo o significado daquele ensino para o futuro, para o banquete, para depois, e se esquecendo das implicações do ensino de Jesus para a vida prática agora, ainda nessa vida. O fato é que, teologicamente, nós olhamos para a Escritura e nós não temos como saber se a declaração desse judeu foi de fato piedosa ou se foi uma declaração contra-ofensiva ao ensino de Jesus. Nós deduzimos, todo o contexto do capítulo, pelo princípio básico de interpretação da Escritura, de que ele estava fazendo uma contra-ofensiva. Mas eu percebo que o Espírito Santo não deixa essa incerteza aqui à toa. Essa incerteza é piedosa a sua fala? É uma contraposição? Essa incerteza ela é proposital, porque na verdade não faz diferença se é um comentário piedoso ou se é um comentário contracultural. Porque falar essas coisas, falar as coisas que esse homem falou, coisas piedosas, coisas que até são alinhadas com a verdade da palavra de Deus, qualquer um pode falar, inclusive ele. Entretanto, o Evangelho revela que é na hora em que o coração humano é confrontado pelas verdades do Evangelho, é na hora em que há uma reivindicação ao homem, à mulher, para que obedeça aos princípios da lei de Deus, é nesse momento que o coração é revelado. É uma revelação mais profunda do que aquilo que as bocas, que os lábios falam. Sim, é de fato uma grande bem-aventurança comer e beber no reino de Deus. O pão do céu e o vinho do céu, conforme as palavras do nosso próprio Senhor. Ninguém discorda disso. Mas a pergunta principal no ensino de Jesus não é essa. A pergunta principal de Jesus é: você vai aceitar o convite para ir lá, comer desse pão e beber desse vinho novo? Um certo comentarista, olhando para esse versículo 15, ele faz duas perguntas que eu acho interessante pensarmos. Ele diz que nós devemos perguntar a nós mesmos: aceitei realmente o convite de entrar nesta casa do banquete? Eu aceitei esse convite? A segunda pergunta: a minha vida revela que o aceitei, ou seja, que aceitei esse convite e que estou no caminho para esta bendita experiência, desfrutando-a agora em antecipação? O versículo 16 e 17, o Evangelho nos confronta. Nos confronta com a pergunta se nós, de fato, aceitamos o convite para ir lá, naquele banquete. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. 17. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. No início dessa história ilustrativa que Jesus, o nosso Salvador, usa para ensinar aos seus discípulos, em primeiro lugar, e para chamar ao arrependimento aqueles religiosos, no início dessa história, tem três pessoas aqui, três figuras que você deve prestar atenção. Primeiro, o anfitrião, que é uma representação da pessoa de Deus. Segundo, aquele que é o servo que vai convidar as pessoas a virem para o banquete. Que num primeiro momento, quem é esse servo? É o próprio Senhor Jesus em pessoa. Mas num segundo momento será o seu corpo, será a igreja. E a terceira figura, o terceiro grupo de pessoas dessa ilustração são os convidados, que no primeiro momento são os judeus, especificamente a liderança, os fariseus. Mas num segundo momento, esse convite será estendido a todos os homens. O final do versículo 17 diz: venham, esse é o convite, essa é a convocação, porque tudo já está preparado. Você precisa olhar para essa fala do Evangelho e lembrar, não é entender, é só lembrar, que a semelhança de outros tempos, não só naquela época, mas hoje também, os banquetes demoravam muito para serem preparados e prontos. Não é isso, irmãs? Quando você quer fazer uma grande quantidade de comida, um banquete, não fica pronto de um momento para o outro. Demora um tempo. Assim acontecia também nessa época. E o que está sendo dito por aquele que é o servo, que está convidando, é que Deus preparou o banquete da graça. O banquete da graça está pronto. Naquela cultura, como de forma geral, não há um convite de supetão. Você não vai preparar um banquete na sua casa e chegar e dizer: vamos comer na minha casa agora? Geralmente você contacta a pessoa e pergunta: você não quer comer comigo tal dia, tal hora? E então a pessoa dá um pré-aceite. Acontecia isso naquele momento, naquela época, culturalmente falando. Essa é a história, essa é a figura que esses ouvintes dessa parábola estão identificando. Havia acontecido um convite prévio, um convite preparativo àqueles convidados. E foi assim que Deus fez. Inicialmente, Ele enviou os seus profetas para fazerem um pré-convite. Agora é o seu próprio Filho em pessoa, é o Messias que havia sido prometido que está convidando essas pessoas, porque tudo está pronto, o banquete da graça está pronto. Ele vai continuar convidando, usando a mim e a você, a igreja do Senhor, para continuar convidando essas pessoas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco no final da mensagem. Mas a reação
desses convidados que já haviam sido convidados previamente e que agora estão sendo finalmente convocados, está pronto, a hora chegou. O versículo 18 ao 20 diz como foi que eles reagiram. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, eu comprei um campo e preciso vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E por fim, o terceiro disse, casei-me e por isso não posso ir. Todos os convidados que foram convocados pessoalmente por aquele servo, que foi enviado de modo específico só para isso, rejeitaram o convite. O texto fala, no versículo 18, que um a um, ou, dependendo da tradução, um por um. A ideia do texto grego é que todos, a uma só voz. É como se houvesse um complô. Não é isso que está no texto, mas o sentido desse um por um é como se eles tivessem combinado. Nós não vamos, eu não vou e você também não vai. Todos igualmente deram desculpas. E é interessante porque essas desculpas que são apresentadas por esses 3 homens, lhes parecem legítimas para recusar aquele convite, para dar a palavra final, nós não vamos. O primeiro vai demonstrar apego. Ele vai dizer, eu comprei um terreno e eu inspecionei esse terreno, porque ninguém compra um terreno sem antes inspecionar, mas eu preciso ir ver de novo. Esse terreno já é meu, eu já comprei, eu já paguei por ele, eu não estou negociando, ele já me pertence, mas eu preciso ir vê-lo novamente. Perceba, o campo não vai sair do lugar, o campo está lá, já pertence a esse homem, mas ele não quer, ele não tem condições de esperar, nem para ir depois do banquete, e dizer, eu vou de barriga cheia ver o meu campo que eu comprei. Não, para ele é mais importante dizer não ao banquete e ir ver o seu reino. O segundo, igualmente, demonstra a prioridade do seu coração. Ele diz, olha, eu não posso. A ideia do segundo é que ele está apressado, é como se ele estivesse no caminho. Ele diz, eu não posso, eu estou a caminho para testar aquilo que eu conquistei, aquilo que eu comprei. Eu comprei juntas de bois e eu preciso testar. Isso não pode esperar porque isso para mim é mais importante. E o terceiro, igualmente ao primeiro e ao segundo, são só trocas de palavras que eu estou usando, ele vai revelar o que está no seu coração, ou seja, o que é a prioridade do segundo, o que é mais importante para o primeiro. Ele vai dizer assim, olha, eu não posso ir, porque depois de uma longa jornada, eu consegui me casar. Foi difícil, mas eu consegui finalmente me casar e agora eu não vou para banquete nenhum porque eu quero usufruir de tudo o que eu tenho direito proveniente desta conquista chamada casamento. Isso é legítimo, pensa ele. É mais importante do que o banquete. É interessante que esses convidados, embora já previamente tivessem um pré-chamado, uma pré-convocação para esse grande dia, chegam na hora H, na hora do convite final, e eles não honram a esse convite. E embora sejam situações diferentes, um campo, bois, casamento, existe um ponto comum entre essas 3 justificativas. O próprio texto fala, o próprio Senhor, na sua palavra, no seu ensino, ele vai dizer, tudo não passava de desculpas. Porque, repito, ninguém compra um campo sem ver primeiro o campo. Ninguém compra uma junta de bois sem garantir, sem ter certeza que a junta de bois que vai ser comprada tem condições de servir ao propósito ao qual ela foi comprada. Sim, o casamento, e os casados aqui sabem muito bem disso, implica em deveres, em responsabilidades. Porém, o casamento, tanto naquela época como hoje, não desobriga o casal de outras responsabilidades sociais. Afinal de contas, o convite que está sendo feito é para um banquete, não é para um divórcio. Para esse homem dizer, eu não posso ir porque eu me casei. Não, calma, não é para você separar, é para você comer. Apenas desculpas é o que o Evangelho está nos dizendo. O Evangelho está nos dizendo que, na verdade, nenhum desses convidados estavam, de fato, dispostos a ir. Porque o fato é que eles jamais diriam que o banquete não era bom. Como eu acabei de dizer no início da mensagem, todo mundo diz que o banquete no reino é bom. Comer e beber no reino de Deus é a melhor coisa que tem. Isso aí qualquer um diz. Esses convidados não tinham condições de dizer que o banquete não era bom. Esses convidados não tinham condições de dizer bem-aventurado, viu? Olha, eu não posso ir. Mas quem puder ir, já viu isso? Já viu aquele que não quer se render ao Evangelho, mas dizer a melhor coisa que tem? Não tem desses? Um dia vai chegar a minha hora. Eles, de fato, são capazes de elogiar o banquete, o convidado, o anfitrião, o enviado, o servo, mas eles mesmos não queriam ir. Por quê? O que está aqui em comum nos 3 casos? Porque eles não estavam dispostos a abrir mão das suas vidas para honrar o convite que esse anfitrião, por meio do seu servo, especialmente enviado, foi lá para convidá-los. Perceba, o primeiro e o segundo ainda dão desculpa. Me desculpe. O segundo diz, posso não, eu não vou. Eu me casei e simplesmente eu não vou. Tem 2 categorias de pessoas que recebem o chamado, que ouvem o Evangelho. 2 só, não tem 3. Os crentes e os descrentes. E eu não vou aqui gastar tempo, porque nós não temos, explicando a diferença entre crentes e descrentes. Talvez só dizendo que os crentes são aqueles que reconhecem o seu pecado e se rendem a Jesus. Os descrentes creem em tudo,
mas não querem se submeter à palavra de Deus, nem querem ter compromisso com aquilo que a sua palavra diz. Então, só essas duas pessoas, categorias de pessoas, ouvem o Evangelho. Você não vai conseguir encontrar uma terceira, nem procure. E não há diferença quando você chama essas duas categorias de pessoas e colocam elas diante do chamado do Evangelho, porque as duas são convocadas. A diferença é que aqueles que não são crentes são convocados a se arrependerem, a se converterem, a se renderem a Jesus. Aqueles que já são crentes são convocados pelo Evangelho a se santificarem, a crescerem em santidade na presença do Senhor. Mas ambas as categorias de pessoas têm a tendência natural, por causa do seu coração afetado pelo pecado, em recusar as convocações do Evangelho para deixarem as suas vidas, para deixarem as suas rebeldias diante da palavra de Deus. O descrente, ele diz: pastor, que palavra abençoada, eu creio, viu? Mas hoje não. O crente: Senhor, o Senhor está falando comigo, mas ainda não consigo perdoar, amar, abrir mão do meu cantinho de descanso e arregaçar as mangas para servir. Eu não consigo ainda vislumbrar, crer, ainda não. Essa é a tendência do coração caído no pecado, afetado pelo pecado. É dizer não, é rejeitar os convites contínuos do Evangelho a nos assentarmos na mesa do Rei, a nos assentarmos para nos banquetearmos nas delícias do céu. Quem é você aqui nessa noite? Um crente? Um descrente? Não importa. O chamado do Evangelho, a convocação do servo, continua sendo o mesmo. À luz do Evangelho, você deve analisar a sua vida e você deve observar como é que você tem respondido ao chamado de Deus para se sentar à mesa com Ele. E embora eu esteja sorrindo, se você tem rejeitado, se você tem dado desculpas para Deus, a sua situação é precária, a sua situação é periclitante. Uma palavra que às vezes eu gosto de usar. Muito cuidado, ouvinte do Evangelho. Muito cuidado com as suas desculpas que parecem ser legítimas. Não, eu casei, não posso ir. Muito cuidado com as desculpas que lhe parecem ser piedosas. Não, deixa que outros fazem. Deixa que outros servem. Não tenho condições não, pastor. Não, ano que vem. Muito cuidado, mais do que qualquer outra coisa, para você não achar que as desculpas que você dá para fugir das responsabilidades do Evangelho podem enganar a Deus, podem enrolar a Deus. O versículo 21, o servo voltou. Ele voltou, diz o versículo 21, e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Veja, o Evangelho está dizendo que as recusas desses convidados iniciais provocaram, é isso que significa este verbo, provocaram a ira. Irado é provocado a ira. E ele foi provocado e ficou irado com toda razão, porque a expectativa deste anfitrião é que eles iam aceitar o seu convite, a sua convocação, mas eles disseram não. E então ele diz: saia depressa. A palavra grega é rápido, sem demora. O anfitrião, o dono da casa, diz: vá pelas ruas, plateia no grego, vá pelas ruas largas, que são transitadas por todas as pessoas, mas não vá só pelas ruas largas, que todas as pessoas transitam, vá também pelas vielas, pelos becos, vá pela rima, aonde os esquecidos da sociedade são separados para viver, e chame para sentar comigo a estes, aos mais necessitados. E aqui nós vemos aquilo que já foi dito na exposição anterior: chame os pobres, chame os aleijados, chame os cegos, chame os coxos. Perceba, o convite inicialmente estava numa esfera muito particular e direcionada a convidados especiais, escolhidos. Agora, a ira desse anfitrião, desse dono da casa, faz com que ele alargue o seu convite aos menos favorecidos, aos esquecidos, aos enganados da vida. E é por isso que nós estamos aqui. Eu disse isso na semana passada e repito hoje. É por isso que nós estamos aqui. Porque o dono da casa, porque o gracioso providenciador do banquete assim quis, porque a sua santa ira não o inclinou a fechar as portas da graça. E eu quero que você que está ouvindo o Evangelho preste muita atenção, porque se você está ouvindo o Evangelho aqui nessa noite, é por causa disso. Essa é a única razão, não é porque eu estou aqui, não é porque esta igreja está aberta. A única razão pela qual você está ouvindo o Evangelho sendo pregado aqui hoje é porque ele não fechou as portas da graça. É porque Deus não levou em conta a rejeição dos primeiros convidados. Ele continuou estendendo a sua oferta aos mais necessitados. E quem são os mais necessitados? Eu e você. Crente, não esqueça disso. A graça alcançou você porque as suas portas não foram fechadas. Por isso, crente, pode avançar para 2024 confiado, confiada nesta graça que alcançou você e que sustentará você
assim como tem sustentado você em 2023 até o fim. Mas, se você não é um crente, nunca reconheceu seus pecados publicamente, nunca disse Jesus Cristo és meu Senhor, ou se você fez isso, mas você se afastou, você deixou a mesa, olhe para o que o Evangelho está dizendo hoje a você. As portas da graça não foram fechadas ainda, como você vai ver em instantes. Não rejeite o convite da graça. Não faça isso. Por quê? Porque embora as portas da graça não tenham sido fechadas, esse Deus que é santo, que é justo, que é bom, que abriu as portas da sua casa e que forrou a sua mesa de banquete sem fim, Ele está irado contra aqueles que rejeitam isso, contra aqueles que dizem, eu quero passar fome, eu quero comer comida podre no pecado, no mundo, longe da mesa de Deus. Ele está irado, santamente irado, contra aqueles que o rejeitam, que rejeitam a sua convocação, a convocação do seu próprio Filho enviado para isto. Atente para isso, você que está ouvindo o Evangelho hoje, e nunca se rendeu a Cristo, ou está afastado dos seus caminhos. Crente, seja grato por isso. Descrente, afastado, afastada, aceite o convite e honre esse glorioso convite. Sente na mesa do rei. E ao contrário do que Daniel teve que fazer, quando estava lá na mesa de Nabucodonosor, dizendo, eu não vou participar das iguarias do rei, porque eu não compactuo com a sua teologia, eu não compactuo com o seu estilo de vida. Nessa mesa, nesse banquete, você pode sentar e comer de tudo. E dizer, eu estou comendo porque eu compactuo com tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Ele revela, tudo que Ele tem para a minha vida. Aí você pode comer de tudo que está na mesa do rei. Tudo. Todas as gorduras. Todos os pães. Você pode fazer isso. E declarar não só ao rei, mas ao mundo, eu me submeto integralmente a esse rei que me convidou. Mais tarde, diz o versículo 22 e 23, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. É interessante porque, eu não sei se você percebeu, até o versículo 21, era apenas o dono da casa. No versículo 21, o servo volta e contou tudo ao seu senhor, Kyrie, de Kyrios, senhor. Aqui, no versículo 22, é traduzido para a nossa versão portuguesa como patrão, mas é Kyrios. Só muda a terminação, mas a raiz é a mesma. É o soberano, é Deus. Ele diz, eu já fiz o que o Senhor mandou, e ainda há lugar, ainda há espaço. O versículo 16, que nós vimos, diz, o banquete é grande, os convidados são muitos. O versículo 17 diz, tudo está pronto. Ou seja, ainda tem lugar. Então o Senhor do servo vai enviá-lo novamente, uma terceira vez, para mais longe ainda, pelo mundo afora. Aleluia, por isso nós estamos aqui. E ele diz, vá pelos caminhos, vá pelos rudos, vá pelas estradas dos viajantes, vá pelos atalhos, vá pelo fragmo, vá pelas cercas. Você vai pelas estradas onde os viajantes viajam, mas nessas estradas vão ter cercas, que vão ter outras estradas rurais. Vá por todos os caminhos, pelas estradas principais, vá pelas estradas que estão entre os campos. Vá e chame aqueles que estão viajando, aqueles que estão longe, que estão peregrinando por esse mundo. E hoje, para mim, para você, viajar é luxo, né? Viajar é bom, quem gosta de viajar? Eu gosto. Mas naquela época, viajar não era luxo, não era lazer, era necessidade. Muitos tinham que viajar porque não tinha outra opção. Estavam longe das suas casas, das suas terras, eram peregrinos. Alguns eram nômades, não tinham sequer uma casa. Como eu e você. E esse generoso Senhor diz, chame esses que estão longe para a minha casa. Chame eles para vir comer comigo. Aí ele diz, obrigue todos a entrar na minha casa. E o sentido é para que todos os lugares destinados. O dono da casa é um anfitrião perfeito, ele espalhou os lugares. Só que ao contrário de mim e você, de dizer faltou gente, as cadeiras estão vazias. Nesse anfitrião não, cada cadeira destinada a um convidado será ocupada. Esse é o sentido. O sentido não é de um senhor egoísta e dizer, não, eu sou uma pessoa de posses, eu quero que minha casa esteja cheia, chame todo mundo aí. Não, a ideia não é essa. A ideia é, cada um desses lugares, cada uma dessas cadeiras tem um dono, pode chamar que eles vão vir. No fim, eles vão ouvir o meu convite, eles vão se assentar e não vai ficar uma única cadeira vazia. Esse é o sentido. Porém, você deve obrigá-los a vir. E numa leitura superficial, você olhar para o verbo aqui, você vai pensar que é a força, leve-os pela camisa, mas não é.
Esse verbo ele tem dois sentidos, de fato, usar força e ameaça, mas esse não é o sentido aqui no texto. O sentido é de urgência. O sentido é, você vai encontrar viajantes que vão ser resistentes. O dono da casa está dizendo, ora, se aqueles que estão dentro da cidade, que me conhecem, disseram não, saiba, meu servo, vão resistir ao convite. Mas o Senhor diz, insista, continue insistindo, persuadindo esses viajantes desconfiados a virem à minha casa. Perceba que o Evangelho está nos ensinando, irmãos, que esses viajantes, eles são difíceis de serem persuadidos, diácono Sherlock. Mais uma vez empossado como presidente do Departamento de Evangelismo e Missões. Esses viajantes, eles são difíceis de serem convencidos, mas o Evangelho está nos ensinando, Jesus está nos ensinando, insista com o convite. Insista com o seu familiar, insista com o seu amigo, insista com todos aqueles que forem próximos. Essa é a ideia. Vá pelo caminho dos viajantes e todos que você encontrar, convide. Insista convidando, porque esse convite é irrecusável. A igreja não deve insistir no convite do Evangelho, na oferta do Evangelho, porque ela tem uma meta a cumprir no céu. Porque isso aqui é uma empresa que vive de números. Não. O Evangelho está nos dizendo que a igreja deve insistir, ofertando o Evangelho incansavelmente, dentro de casa, na vizinhança, a todos quantos encontrar, por uma razão. Porque o banquete está pronto. Porque tudo está pronto. Porque está prestes a começar e não haverá atrasos. Capítulo 13, nós vimos, há algumas semanas atrás, versículo 35, o dono da casa está sentado e prestes a levantar para fechar a porta. E o banquete começar. Por isso, se você está afastado do Evangelho, se você nunca se rendeu a Cristo, faça isso hoje. Porque amanhã, daqui a pouco, pode ser tarde demais. O versículo 28 de Lucas 13 diz que depois que ele fechar a porta, aqueles que não aceitaram o convite vão ficar do lado de fora, vão bater na porta, mas ele vai dizer, não vão entrar porque eu não sei quem são vocês e eu não sei de onde vocês vieram. E o versículo 38 diz que ali vai ter choro, vai ter tristeza e vai ter ranger de dentes, vai ter sofrimento eternos. Por isso, diz o versículo 24, digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que rejeitaram o convite, depois que a porta estiver fechada, vai experimentar o sabor, vai desfrutar, vai comer, vai ser nutrido. Sim, são bem-aventurados aqueles que comem pão e bebem vinho no reino. Sim, mas só vão comer do pão e beber do vinho no reino, só vão provar, ser alimentados, ser nutridos, desfrutar do pão e do vinho de Deus, aqueles que antes aceitarem o convite, antes deixarem tudo, aqueles que de fato, tanto na sua mente como na sua vida, decidirem, eu vou para o banquete do rei. Essa parábola final que o Senhor usa para fechar essa cena tríplice dos participantes do reino, certamente ajudou os primeiros discípulos a entenderem não só o seu privilégio, mas a sua urgência na missão, de sair pelas ruas, pelas vilas, pelos caminhos, pelos atalhos, para convocar todos para a grande ceia. Mas esta cena tríplice que Jesus usa para ensinar os seus discípulos iniciais, não serviu para ensinar só a eles. Também ensinou Teófilo, o primeiro alvo, o primeiro destinatário dos escritos do evangelista Lucas. Os outros leitores originais, a futura igreja, nós devemos entender e devemos fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram, convidar para o banquete, porque ele está prestes para começar. Essa convocação inicialmente foi só para judeus, mas nós sabemos que hoje é para todos os homens. E todos os homens, sem exceção, isso inclui você que está ouvindo o Evangelho aqui hoje, homens e mulheres, homens no sentido de humanidade, todos vão prestar contas se aceitaram ou se recusaram essa oferta maravilhosa. Mas lembre-se, o aceite não é só verbal. Eu vou, mãe. Eu vou, pai. Eu vou, pastor. Presbítero, diácono, tia, tio, avô, avó. Esse aceite também é de conduta. E é de conduta diária. Não é só de conduta quando nós entramos por essas portas. Assim eu encerro perguntando quem são os participantes do reino. Segundo o Evangelho, os participantes do reino são todos aqueles que ouvem a convocação do Pai por meio do seu Filho escolhido, enviado por meio da pregação do Evangelho da graça de Deus e dizem sim, eu vou para o banquete. Os participantes do reino são aqueles que são chamados para este gracioso descanso. Foi o que nós vimos na primeira exposição. Os participantes do reino são aqueles que são chamados a se sentarem em lugares de honra na presença do Rei Eterno, mesmo conscientes de que não merecem um segundo sequer na sua santa presença. Mas ainda assim, tomam posse desse privilégio e participam desse banquete por toda a eternidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por falar conosco por meio da Tua palavra, por renovar sobre os ouvintes do Teu Evangelho nessa noite a santa convocação para largarem as suas vidas de rebeldia, que não buscam seguir os Teus caminhos, as Tuas verdades contidas em Tua palavra, e essa convocação para que se sentem à Tua mesa, aprendam da Tua palavra e vivam as suas vidas de acordo com os princípios do Teu reino. Que o Senhor possa fortalecer e santificar a Tua igreja aqui reunida, não só nós, os crentes desta casa, mas aqueles queridos irmãos que estão nos visitando,
e que da mesma forma também o Senhor use essa palavra, a palavra do Teu Evangelho, para chamar ao arrependimento aqueles que estão afastados ou aqueles que nunca se renderam ao Senhor. Aplica ao Espírito Santo a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.